Cacau, bananeira, feijão, mandioca. A mulher na roça, a mulher trabalhadeira faz tudo. Ela limpa, ela corta de machado, ela cava cova de mandioca, cava cova de banana. Aqui nós faz todos juntos. Uns colhem, outros bandeira, uns quebra, outros descaroça. Se um cava a cova, o outro planta. É assim nós tocamos nossa vida aqui. O desenvolvimento da agricultura foi um fato que mudou definitivamente a história da humanidade. Deixamos de ser nômades vivendo apenas da caça e da coleta de vegetais na natureza, enquanto evoluíamos do período paleolítico para o neolítico. Com o passar das gerações, desenvolvemos e acumulamos conhecimentos e técnicas que nos possibilitaram plantar, colher e aproveitar melhor os recursos naturais numa escala crescente. Assim, pudemos viver em grupos cada vez maiores de indivíduos, dando origem a aldeias que tornaram-se vilas e depois grandes cidades. Essa evolução transformou profundamente toda a cadeia de relações humanas. A agricultura, portanto, está na base da vida e do desenvolvimento cultural das civilizações modernas. Mas qual o significado da palavra agricultura? O prefixo agro vem do latim agro, que significa terra cultivada ou cultivável, e cultura, que significa lavra ou cultivo. O Brasil é um país continental com diferentes paisagens naturais e culturais. Antes de ser ocupado por portugueses, era um território habitado por nações indígenas que já cultivavam a mandioca e o inhame. A chegada dos brancos europeus deu início a um sistema de colonização baseado na mão de obra escrava, com os índios e os negros africanos, e em grandes propriedades que produziam para o abastecimento do mercado europeu. A política agrária do nosso país é herdeira desse modelo rural. Desde o tempo das capitanias hereditárias, prevalecem as grandes propriedades rurais, quase sempre monocultoras exportadoras. Os ciclos do açúcar, da borracha, do café e hoje da soja são exemplos dessa realidade. Ao mesmo tempo, as médias e pequenas propriedades vão se formando, com uma produção voltada para o consumo da sociedade e uma cultura diversificada. A agricultura tem tido um papel diferenciado nos diferentes períodos históricos, de acordo com o modelo de desenvolvimento utilizado no país. Nós temos o primeiro momento, que é o momento do Brasil colônia, até 1930, aonde se situa o período chamado de agrário exportador. Por quê? Porque a economia do país se fundamentava na exportação de produtos agrários, produtos primários. E a produção de alimentos era necessária para a manutenção da população, no caso, para a reprodução da mão de obra, que no período colonial era predominantemente escrava. Então, havia um interesse em desenvolver a produção de alimentos apenas para atender essa necessidade de reprodução da mão de obra. A produção de alimentos para o consumo do povo brasileiro foi sendo desenvolvida informalmente por grupos sociais que estavam à margem dos engenhos. São 5 os grupos que estão na origem da nossa agricultura familiar: os índios nas missões religiosas, os negros em horas permitidas ou por sistemas meeiros, os mestiços em terras vazias já esgotadas, os brancos não herdeiros em terras adquiridas.
Durante a República, a chegada dos imigrantes europeus engrossa o caldo da grande diversidade cultural e social do campo brasileiro, que evolui para o que atualmente se convencionou chamar de agricultura familiar. Hoje se utiliza muito no Brasil esse conceito de agricultura familiar, mas essa categoria ela era chamada em outros períodos históricos por outros nomes, como camponeses, pequenos produtores. E a partir da década de 90, começa a se utilizar mais fortemente o termo agricultura familiar. Se a gente considerar a diversidade geográfica brasileira e dentro dela as diversas formas de vida no campo, seja na beira dos rios, dos mares, dentro das florestas ou nos sertões, nas áreas mais agrestes ou de mata, nós teremos formas de vida bastante distintas que produzem culturas diversificadas também, apesar de manter em comum a forma de relacionar-se com o trabalho e a produção, né, que é geralmente de base familiar ou com agregados, tem uma ética fortemente solidária e de produzir essencialmente para o seu consumo próprio, mas também para atender o mercado interno brasileiro. Gosto da agricultura. Sempre trabalhei com mandioca e cana, trabalhei com fumo. Depois de certo tempo veio aparecer a cultura do cacau. A gente veio se envolvendo uns pouco, passei um tempo fora de outras atividades e agora voltei para minha raiz com força, com vontade de lidar, porque realmente eu gosto mesmo de lidar com o cacau. Uma outra dimensão é que a agricultura familiar é uma das esferas produtivas que mais possibilita a formação de uma economia chamada de comércio justo, né? Que pela sua tradição solidária é mais possível, é mais dinâmico no meio dos agricultores familiares a formação de cooperativas e da política do associativismo, né? Que são redes de cooperativas, que você forma uma cadeia produtiva onde todos se auxiliam mutuamente a produção para que o escoamento delas seja mais amplo e o retorno seja mais equilibrado. Devido às grandes diferenças econômicas e sociais, o campo sempre foi um lugar de conflitos, lutas e tensões no Brasil. Portanto, a história da agricultura familiar no nosso país é a história dos produtores de alimentos que lutam por políticas públicas que garantam a existência no campo com qualidade de vida e dignidade social. Tanto a Lei 11.326 de 2006 quanto o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, definem esse sistema a partir de critérios como o tamanho da propriedade, a organização do trabalho e da gestão dos negócios, a sobrevivência da família e etc. A Lei 11.326 se estende para todos os povos do meio rural que sobrevivem do manejo com a terra, a floresta e as águas, ou seja, com os recursos naturais renováveis, a exemplo dos agricultores, extrativistas, seringueiros, quebradeiras de coco, quilombolas, pescadores artesanais, caiçaras, ribeirinhos, criadores de fundo de pasto, dentre outras identidades brasileiras. É muito importante, é o meu sustento, onde eu tiro o meu pão de cada dia. A gente vem o quê? É o quando a maré dá. Aqui mesmo é a maré cedeira. Na semana tardeira, aí vai na outra já não dá mais pra vir. Aí esperar a cedeira de novo. R$2 o quilo. E é bom a gente batalhar para ganhar o pão de cada dia. E quem trabalha desajuda, e quem não trabalha. Vai pegar no canto dos outros, tomar uma porrada, ainda fica preso. Para que um negócio disso? Então nós temos orgulho de ser pescador, graças a Deus. A gente chega mais ou menos 5h30, sai de casa 5h30, trabalha até 11, 11h30, aí a gente corta, aí o botador vai botando, quando é 11 horas a gente para,
Aí vai descansar, pegar o rangue debaixo dos pés de pau, quando é uma hora retorna de novo. O cara que é permacultor, o cara que consegue se comunicar mais com a natureza, ele devia fazer a seguinte pergunta para o pé de andraca. Por que tu nasceu aqui? Tu tá querendo me dizer o quê? O que é que tá querendo me dizer? Por que tu nasceu aqui? Que aviso tu tá querendo me dar? Porque esse pé, olha, é um pé que altamente exige o quê da gente? Água. Isso é andraca. Ele exige terra úmida, concorda, os agricultores? Então ele está dizendo aqui que essa terra é úmida, então ele tem condição de nascer aqui. Né? Então, muitas outras informações ele poderia me dar. Então o bom é que eu também deixo uma parte também de muitas plantas que sejam também nativas, naturais. Vejamos os dados mais recentes do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre a agricultura familiar no Brasil. Participação por total de estabelecimentos: 84,4% pertencentes à agricultura familiar. Participação por área total: 24,3% pertencente à agricultura familiar. Participação por pessoal ocupado em área total: 15,3% na agricultura familiar. Participação por pessoal ocupado: 12,3% na agricultura familiar. A gente trabalha com super simples, calcário e também composto orgânico, que é uma atividade que eu aprendi a produzir desde o projeto que eu também participei, que foi o projeto Semear, nas atividades laboratórios e aula de campo que tínhamos. E além da questão da produção do composto orgânico, que são com restos vegetais e restos animais, também a questão dos defensivos naturais, porque para combater praga que muitas vezes dá, se a gente não olha a quadra da lua para plantar a nossa coisinha, tem que olhar, está no escuro ou não, essa coisa toda, que são os costumes antigos de nossos avós, nossos pais. Porque se a gente não se orientar e vem a praga, come tudo, a gente utiliza defensivos naturais. Essa aqui é uma das leguminosas que a gente tem utilizado muito. Ela não só abafa, você pode ver que tem pouco capim, ela abafa o mato, como também ela tem capacidade de fixação de nitrogênio atmosférico, né? Quando ela tem uma bactéria chamada Rhizobium, né? Que fixa o nitrogênio, e aí a gente tem usado ela muito em consórcio. Então, isso daqui não se faz no sistema convencional de produção, né? A gente usa aqui exatamente para mostrar para os agricultores e para os estudantes que vêm para cá que é possível você fazer um plantio sem usar adubo químico, sem usar herbicida, né, usando plantas que possam controlar a vegetação. Aqui na unidade familiar a gente tem aqui uma produção muito boa aqui, por exemplo, hoje do pinhão, né, que é da araucária, a fruta da araucária, né, que é natural. A gente produz a batata inglesa e já está começando a produção de maçã também, sendo como fruticultura. Mas o que a gente está vendo aqui, né, vamos dizer, com bons olhos, é a produção agroecológica. É o moranguinho, né? É a batata inglesa, é a verdura. Então a gente está vendo aqui que com certeza é o grande projeto do futuro para ter uma boa saúde, né? Uma boa alimentação. Sendo assim, as conferências mundiais sobre sustentabilidade ambiental têm discutido a agricultura familiar como referência de modelo produtivo que poderá gerar desenvolvimento sustentável para o mundo. Que a agricultura familiar ela não deve ser entendida em comparação com a agricultura patronal como um negócio pequeno ou uma empresa pequena. A eficiência econômica, ela estritamente, não deve ser a referência para compreender a agricultura familiar em sua amplitude. Na propriedade, na terra do agricultor familiar que ele produz, mas também se vive, transmite cultura, identidades, tem a sucessão de pai para filhos, estabelece laços de solidariedade. Então, se trabalha, se produz, mas também se vive. Então, portanto, um modo de vida muito mais do que simplesmente a agricultura familiar como um negócio. Embora, logicamente, o agricultor familiar tenha que se viabilizar economicamente. Aqui, num ambiente desse, um final de semana que eu sair e não botar comida para ninguém, se os animais estiverem soltos aqui dentro,
galinha, pato, peru, é tudo solto. Com certeza esses animais não vão passar fome. Por quê? Porque eu criei um habitat propício para a sua sustentabilidade. Quer dizer, ele quer tomar um banho? Tem. Tem beber água? Tem. Cisca aqui, como um bichinho ali, uma fruta que caiu, uma mamão que caiu, uma banana. Por esse ambiente muito diversificado, atrai muitos insetos, né? Os insetos servem de comida. Uma lâmpada aqui pendurada, quando é à noite. Qualquer bichinho que bater aqui, bate na lâmpada, cai onde? Dentro do lar, quem é que come? O peixe. É por isso que a lâmpada tá ali? É, exatamente. Aí imagine, quando os produtores começam a entender essa lógica, os caras ficam doidos, sabe? Aí de porra, rapaz, eu não pensei nisso antes. E o que é que vocês estão vendo de sofisticado aqui? Estão vendo algo sofisticado? Não, é simplesmente harmonia, parceria, entender, conectar, né? Aproximar, adensar, porém um adensamento perfeito, né? Onde é que dá isso, onde é que não dá aquilo? Lindos campos nativos, matas, rio e riacho, hoje são os versos que eu faço no ritmo de uma poesia, sem esquecer que um dia tudo em ti era lindo e aos poucos foi se sumindo na mais cruel covardia. O homem que tudo sabe, tudo faz e tudo pode, deixa cada dia mais pobre a fauna e a flora, destruindo toda hora aquilo que é mais importante, matando o coitado dos bichos no ritmo extravagante. As políticas públicas para a educação do campo e no campo no Brasil é algo muito recente, né? Remonta ao final da década de 90 e início dos anos 2000. Mas, ao mesmo tempo, é fruto de uma longa luta. Desde os anos 30, que no Brasil se discute escola pública de qualidade e a inserção dos povos do campo no direito à escola. A escola sempre tratou as populações campesinas no mesmo nivelamento que as urbanas, quer dizer, o mesmo livro didático, o mesmo projeto político-pedagógico, as mesmas metodologias que você discute com crianças, jovens e adultos da cidade são aplicadas para o campo, né? Sem nenhum reconhecimento da cultura daqueles povos, quer dizer, sem um diálogo direto com um mundo significativo para aqueles povos. Historicamente, dentro do movimento sindical, havia uma crítica com relação à questão da educação. Existem formas de educação que são aplicadas, nós somos fruto dessa educação, nossos professores são fruto dessa educação, que ela teve um currículo inicial para ser construída. Como é que se faz a relação daquilo que é construído como conhecimento, como matemática, português, ciências, para a realidade do campo? Ou seja, o ensino fundamental, ele não dava conta das questões que efetivamente, a partir do olhar do trabalhador, deveria ser trabalhado. Como é que você gera, a partir da educação, a consciência crítica, né? O exercício da cidadania? É pensar num currículo que vai entrelaçar, um currículo que vai pensar essa apropriação do conhecimento, desse conhecimento sistematizado, mas como que esse conhecimento se coloca lá em cada comunidade, né? Daquele sujeito, daquilo que faz, daquilo que produzem. E a gente sabe que a educação formal, ela foi perdendo um pouco esse contexto, né? O debate do contexto da realidade. E principalmente quando se discute o protagonismo e o empreendedorismo, a gente acaba sendo formado para ser preparado para o mercado de trabalho.
Primeira coisa, trabalho em equipe, né? 2, identificação dentro de um mapa, que eles já construíram desenhos prediais anteriores. Então agora eles vão aprender a se localizar e conhecer o lote. O lote aqui está todo zoneado. E cada grupo desse vai visitar um lote e vão observar determinadas perguntas, que é para eles começarem a entender que tipo de coisa, para ele conhecer aquela propriedade, quais são as perguntas que eles teriam que se fazer. E essas perguntas vão poder nortear a gente em tomada de decisão futura. Agora eles vão para o lote, se tiver 2 lotes iguais, eles se subdividem, de 11h30 volta, a parte da tarde eles vão fazer uma apresentação, onde nós vamos fazer as intervenções já diretamente na figura. A minha experiência aqui da Vida por Certa, tanto ajuda não só a mim, mas com todos nós, no desenvolvimento pessoal e profissional. Aprendemos a falar em público, que isso aí a gente tinha vergonha de falar. Tinha vergonha de dizer que era de Manari, que era agricultora. Depois de eu vir por Certa, eu vi que as coisas é totalmente diferentes. Temos uma unidade político-metodológica que orienta o nosso trabalho, né, onde tem todos os conteúdos divididos por eixos. E a cada atividade, a cada necessidade que a gente tem de estar produzindo material, de acordo com as características das famílias, com aquilo que eles produzem, com aquilo que é a realidade deles, a gente vem moldando a formação. O CDJ, para mim, ele surgiu assim de repente. Eu nunca tinha ouvido falar dele. E de repente a educadora apareceu na minha casa um dia à tarde com uma jovem que era conhecida minha, que estava no programa. E eu peguei e vim passar uma semana para saber como funcionava o programa. Passei essa semana e fez diferença vir até aqui conhecer, porque não é como a escola formal, que você vai lá e aprende a mesma coisa desde a 5ª série até o ensino médio. Você participa no planejamento das ações que vão ser realizadas. Eu vou fazer um projeto de diversificação da propriedade e eu vim para o CDJ em busca de novos conhecimentos para levar para minha propriedade e aplicar lá. Eu sou filho de agricultor, moro com o pai e a mãe na roça. Estava decidida a sair do campo para ter novas oportunidades. Decidi vim conhecer o CDJ. Então, com isso, eu consegui ter mais diálogo na família, botar minhas opiniões, dar minhas opiniões, escutar a opinião do pai e a mãe e ser mais ouvido na minha comunidade, em modo geral, e sendo uma referência dentro de casa como fora de casa. A ideia de morar com os alunos, a ideia de trabalhar uma pedagogia diferente foi um pouco assustadora para a gente no início, principalmente porque nós vínhamos de um outro tipo, numa outra realidade, na verdade, nós trabalhávamos, né? Mas o desafio nos atraiu, né? Nós fomos atraídos pelo desafio de atender a necessidade do campo, atender as dificuldades dos alunos do campo mesmo, que tem essa dificuldade de se deslocar. E quando conseguem se deslocar para a cidade, o ensino que eles têm na cidade geralmente não atende a necessidade deles aqui no campo. Nós estamos trabalhando aqui com uma horta orgânica, né? A gente não usa nenhum tratamento em nada, nem nas sementes, ela é totalmente orgânica. A gente só usa aqui como inseticida ninho indiano, extrato de ninho indiano e manipoeira. Os alunos, a gente está tentando levar essa metodologia, essa parte mais natural, mais orgânico, até pelo meio que a gente se encontra. A gente está dentro de uma parte da floresta amazônica, então a gente tenta levar a educação ambiental ligado ao cultivo, o melhor cultivo, a melhor produção dentro da casa familiar rural. Eu venho da experiência que é de uma região chamada Cantu-Quiriguaçu, onde nós tivemos os Saberes da Terra, primeiros Saberes da Terra, com 11 municípios da região, desse território, e a gente trabalhou lá, então, a primeira versão dos Saberes da Terra na perspectiva de repensar a propriedade da agricultura familiar. Aqui ele só tinha conhecimento deles na época, então a parte técnica foi muito boa, os alunos gostaram muito, e ele melhorou aquilo que os alunos sabiam e introduziu algumas coisas a mais. Me ajudou diretamente na agricultura, porque nós tivemos curso relacionado como se administra uma propriedade rural.
dentro disso aí o resultado foi muito bom, porque hoje, passado um ano da formatura, a gente vem aqui e comprova que o resultado foi bem o desejado, né? Para mim foi muito difícil. Tinha dia que eu tinha que vir correndo da lavoura, chegar em casa, se arrumar, às vezes ligar pro Tilolô para ver, para eles não me deixarem que eu ia com eles. Teve dia que eu tive vontade de desistir da casa, tarefa da escola, a lavoura, mas não foi fácil, mas fiquei até o fim. Essa escola família surgiu porque assim, a PAEB já existia em Valente e era uma discussão dos seus associados ter assim uma escola que trabalhasse a realidade do filho do camponês, porque assim era uma dificuldade os camponeses botar os filhos para continuar os estudos na cidade, e esses, quando concluíam a 8ª série ou até mesmo o ensino médio, não retornavam ao campo. Então era uma discussão deles ter uma escola assim que viesse a estar valorizando a identidade do meio rural. Antes disso, eu não tinha nenhum envolvimento com a comunidade, não conhecia nenhum dos movimentos sociais, e aí a EFA hoje trouxe para mim essa importância de estar se dedicando aos movimentos sociais, a importância de estar dedicando a vida tanto ao campo, a sobrevivência no campo, que é um dos papéis da escola também, é evitar o êxodo rural, né? A permanência do jovem no campo e com a expectativa de sobrevivência no campo, uma atividade mais rentável, certo? Que venha ajudar na qualidade de vida das famílias. A gente tenta primar por um festejo que envolva as questões culturais locais. Não as bandas, essas bandas que estão aí na mídia, mas um forró pé de serra, um zabumbo praticado pelo pai, pelo avô, que traz e acaba ajudando a gente a interagir com eles na escola. A agricultura familiar é um mundo de possibilidades culturais, de emprego e renda, de riquezas naturais e de uma ética social e ambiental que pode tornar-se referência para um novo modelo rural brasileiro e mundial. Portanto, há um universo a ser descoberto pelas escolas, cenários para currículos e práticas pedagógicas significativas. A educação do campo tem um papel fundamental na continuidade da transformação dessa nossa paisagem social, política e cultural. Fundamental não apenas por trazer conhecimentos e novos horizontes para os povos do campo, mas por ser a principal ação de transformação da consciência dos jovens e de todos esses povos. A educação pode fazê-los compreender que o campo é viável e a agricultura familiar uma potente força de sustentabilidade ambiental. Eu sou filho de agricultor, né? Então eu sou um agricultor e na cidade só é para passeio mesmo, sabe? Não gosto assim de morar muito na cidade. Gosto mais de trabalhar na agricultura com meus pais, sabe? Por isso que eu vim pra cá aprender mais para me ajudar minha família. Tem pessoas que seguem cada destino, né? Tem uns que querem ir pra cidade, outros que querem ficar na roça. Mas como eu, não pretendo arranjar um emprego assim, fixo lá fora. Eu quero continuar na roça. Eu acredito na qualificação, né? Se você for qualificado, em Campos Novos, hoje na nossa região aqui, se você sair e dizer que é da Invernada dos Negros, eu posso até dizer que eles são bem vistos, os quilombolas, se tiverem a qualificação, né? Eu me orgulho muito de ser quilombola, né? Porque ser quilombola, tudo bem, é ser o restinho, né? Daqueles negros, daqueles antigos escravos que ficaram, mas é um orgulho muito grande, porque nós, quilombolas, os nossos antepassados, para mim, foi eles que formaram essa nação, esse Brasil, porque foi o trabalho deles que deixou essa nação como está hoje. Hoje nós ainda não estamos autorreconhecidos, porque as pessoas ainda não nos respeitam, por causa de nós se dizermos quilombola, porque negro não tem oportunidade, porque negro é isso não. Mas eu me orgulho muito, porque creio que se hoje
o Brasil é o que é, ele deve muito à raça negra. Mas quem sabe os nossos jovens, que são muito inteligentes, quando assumir logo em frente a nação deste país, haverá lá um quem diz, basta, e lá sentará no trono e diga que a fauna e a flora têm dono, para o homem ser mais feliz. A educação do campo é uma conquista recente e é fundamental que as escolas e os professores do Brasil inteiro compreendam que o ponto de partida é conhecer com profundidade e discutir o contexto da agricultura no Brasil, principalmente da agricultura familiar, e o contexto da educação do campo no Brasil, onde as experiências dos movimentos sociais deram, vamos dizer, régua e compasso, inspiraram e contribuíram para a construção de uma nova política de educação para o campo, que a gente espera que ela venha se implantar para contribuir para que o campo brasileiro conquiste a sua cidadania, a dignidade necessária e que possa, de fato, promover o desenvolvimento que o país necessita.